Na semana passada, nós estudamos sobre os espíritos na erraticidade. Erraticidade é quando o espírito que necessita reencarnar, que precisa da carne, que precisa passar pelo estágio da carne, da reencarnação, quando ele está no lado do plano espiritual, ou seja, como espírito mesmo, né? Então nós podemos estar espíritos encarnados, como nós estamos aqui nesse momento, e nós podemos estar na condição de espíritos errantes, que ocorre na transição entre uma encarnação e outra, estando nós no plano espiritual. Nós vimos também nos estudos passados que existem classificações dos espíritos, né? Os espíritos imperfeitos, que somos nós, e aí existem várias gradações. Estamos todos juntos nesse planeta, nessa cidade, nessa comunidade, porque a gente tem afinidades próximas uns com os outros. Existem os espíritos bons, e que estão na categoria um pouquinho melhor do que a nossa, de espíritos que já não dão tanta importância que nós damos para a matéria, e já estão mais um passo além em questão de bondade, de amor, de caridade. E os espíritos puros, que são aqueles espíritos que não precisam mais reencarnar. Já chegaram num estágio de evolução espiritual tão grande que não precisa mais passar pela carne como nós passamos para poder se aperfeiçoar. E a função nossa, da gente estar aqui hoje encarnada, é crescer, é evoluir, é aprender, né? A gente vai aprendendo com os nossos erros, a gente tropeça, a gente cai, levanta, procura não cometer o mesmo erro porque sabe que a queda pode ser grande, enfim. E os espíritos encarnados, eles podem habitar planetas diferentes. Existem os mundos primitivos, que são reservados aos espíritos que tiveram a sua formação mais recente. Então, são mundos com espíritos recém-criados, e aí a gente caracteriza esses espíritos aqui na Terra, que já foi o mundo primitivo, como aquela época a época mais primitiva, né, onde a gente tinha que caçar para comer, viver nas cavernas. Aqueles eram os mundos primitivos. Hoje nós habitamos um mundo de provas e expiações, onde a gente planta e colhe aquilo que a gente plantou. Então nós estamos aqui hoje passando por dificuldades que são fruto das nossas más condutas, das nossas más tendências. Mas estamos aqui para crescer. E embora tenha uma escalada muito grande acima para nós ainda, nós já conseguimos um certo conforto, né? Nós temos muito conforto nas nossas vidas, tecnologia que facilita a nossa vida. Então nós já estamos num progressinho um pouquinho melhor, e o planeta Terra já passando de mundo de provas e expiações, em breve para mundo de regeneração, onde nós vamos ter mais pessoas, onde vão habitar pessoas com mais tendência voltada para o bem. Existem os mundos superiores, onde habitam espíritos mais evoluídos, e os espíritos puros não precisam reencarnar, mas eles têm o mundo deles, que são os mundos puros, os mundos felizes. Durante o nosso estágio de erraticidade, quando nós estamos em estado de espírito, nós podemos habitar os arredores do planeta Terra. Existem colônias espirituais, como se fossem grandes cidades, onde a gente pode estar alocado ali, esperando uma próxima reencarnação. Mas também existem planetas em formação que servem para alguns determinados fins. Eles ainda não estão prontos para habitação de pessoas encarnadas, eles estão em formação, mas eles servem para estudos, eles servem para o descanso de alguns espíritos que estão por um tempo muito longo no estágio de erraticidade, que às vezes cansa. Você está igual eu vi essa analogia, achei muito interessante. É igual um jogador
sei lá, de futebol, por exemplo, que treina, mas nunca joga. Ou seja, ele chega uma hora que dá uma cansada, né? Então, a gente quer reencarnar muitas vezes quando a gente está no plano espiritual. E, às vezes, esse tempo na erraticidade é muito longo. Então, esses mundos transitórios são mundos onde os espíritos, porque nada no universo é por acaso, nada existe por acaso, são mundos que o plano espiritual se utiliza para fazer reuniões, para fazer o descanso desses espíritos, enfim, ele serve para alguma coisa. E é sobre os mundos transitórios que nós vamos estudar hoje, são poucas questões dele, mas Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, a pergunta 234, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Ou seja, os espíritos que estão na erraticidade, no plano espiritual, existe um mundo que serve para eles, para descanso, ou para se aprimorar um pouco mais? E a resposta de Kardec é que sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivacs, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso, como a gente abordou no nosso exemplo, né? Às vezes você fica treinando, no plano espiritual também, você fica estudando, se você tiver interesse, né? Você fica estudando, e quer colocar aquilo em prática na encarnação, mas a nossa encarnação não chega, né? Porque tem tempo certo para a gente encarnar, e depende muito da condição de cada um. Deus que escolhe o momento certo para cada um de nós. São entre os outros mundos posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, para você ir para esse mundo transitório, você precisa ter afinidade com ele. Existem mundos transitórios também voltados para espíritos mais graduados do que nós. Lá a gente talvez não consiga chegar, mas um dia nós conseguiremos. Só depende do nosso esforço e nosso melhoramento. Kardec faz uma subpergunta em relação a esses mundos transitórios. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Aquele espírito que foi para lá, para o mundo transitório, ou para fazer um aperfeiçoamento, um encontro de espíritos superiores falando sobre humildade, caridade, o que quer que seja, ele pode sair dali a qualquer momento? E os espíritos respondem que sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem onde devam ir, não é onde queiram ir, onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para ir aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. É como as aves migratórias. Você sai de um ponto, às vezes você quer chegar no outro, mas é muito longo, então você pode fazer também uma estadia nesses mundos transitórios até você chegar onde você precisa chegar. Enquanto permanecem nesses mundos transitórios, os espíritos progridem. Espírito progride aonde ele quiser. Basta ele querer. Só depende única e exclusivamente da vontade do espírito ou da nossa vontade. Em qualquer lugar você está apto a progredir. E a resposta é sim, certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, se um grupamento de espírito foi para lá para estudar, para se aperfeiçoar, é lógico que ele vai se engrandecer. Pergunta 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Ou seja, uma vez que existe um mundo transitório, esse mundo transitório só vai servir para sempre para esses espíritos que estão na fase de espíritos errantes? E a resposta é não.
a condição deles é meramente temporária. Então, é um mundo transitório, ele é temporário. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos, ou seja, pode ter vida corporal nesses mundos transitórios? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Os espíritos que estão lá nesses mundos transitórios não precisam de beber água, não precisam de comer, não precisam de nada. Então, como é um mundo que está em formação, a superfície é estéril, não tem nada ainda suficiente para que haja vida orgânica nele. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam, ou seja, ele é um mundo estéril, mas ele vai ser sempre estéril, para sempre não vai ter vida corpórea nele? A resposta é não, são estéreis temporariamente, transitoriamente. E os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? Então, se nós temos um mundo que não serve para habitar, não serve para a vida orgânica, só tem a sua superfície é estéril, tem beleza natural nesses planetas, nesses mundos? A resposta é que a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. Nós encontramos belezas naturais nas flores, nas plantas, mas mesmo num deserto, aquela vastidão imensidão de areia, de sol e calor, você olha no horizonte e você vê uma beleza. No meio do oceano, um barquinho no meio do oceano, embora só tenha água, também existe beleza. É só olhar para o céu à noite que você vai ver beleza. A mesma coisa acontece num deserto de sal, um deserto do Atacama, quilômetros e mais quilômetros só de salzinho puro na superfície. Existem as belezas naturais também, mas não a beleza que a gente considera como beleza natural. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Algum dia a Terra vai ser um mundo transitório? E a resposta é: já pertenceu. Nós já fomos, o planeta Terra já foi um mundo transitório. Como é um mundo em formação, nós já estamos num planeta desenvolvido, né? Mas nós já passamos pela fase, nós, planeta Terra, já passamos pela fase de mundo transitório. Em que época, pergunta Kardec? Durante a sua formação. Ou seja, quando o planeta Terra estava lá fumegando de larvas, de vulcões, de erupções, enfim, nesse período era considerado um mundo transitório. Aí habitava no planeta Terra os espíritos errantes que estavam aqui para aproveitar essa fase do planeta para que seja utilizado para alguma finalidade benéfica. E a nota de Kardec a respeito desse assunto dos mundos transitórios. Nada é inútil na natureza. Tudo tem o seu porquê. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado, há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem aqui na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, ou seja, naquele período de formação do planeta Terra, das geleiras, das erupções, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa sem forma definida, informe, naquele árido caos onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida, apesar disso tudo. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio, ou seja, os seres espirituais. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles,
goza de privilégio exclusivo de ser povoado. Pretensão nossa achar que existe só vida no planeta Terra, né? E que o resto dos astros que existem no universo são para embelezar as nossas noites. Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recriarem a vista? Só para nos embelezar a visão? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Deus nunca faz nada à toa, Ele nunca deixa nenhuma das suas obras sem utilidade nenhuma. Ninguém contestará que nessa ideia da existência dos mundos, ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Então, no final das contas, mundos transitórios são isso, são estações temporárias, são mundos temporários de planetas que estão em formação, que servem para finalidades de auxílio aos espíritos que estão na erraticidade. Entrando no capítulo que fala sobre percepções, sensações, sofrimentos dos espíritos. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra. Aqui nós temos várias percepções, nós temos dores, nós temos paladar, nós temos os odores, né? Isso com nós encarnados. E os espíritos, quando voltam ao mundo dos espíritos, eles têm as mesmas sensações que nós temos, as mesmas percepções? Resposta é sim, além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Nós temos muitas sensações de espíritos que quando a gente encarna, o nosso corpo como se dificultasse essas percepções nossas, mas isso tem uma determinada razão. Uma delas é o esquecimento das nossas vidas passadas. Nosso corpo físico não permite que a gente tenha lembrança das vidas passadas, até mesmo porque todos nós nos horrorizaríamos com quem nós fomos no passado. A inteligência é um atributo que tanto mais livre se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Só que a nossa inteligência é a mesma, encarnada ou no mundo da erraticidade. É que no mundo da erraticidade, as nossas percepções se aprimoram. A gente começa a ter percepções que o nosso corpo físico não permitia, e isso, como eu falei mais uma vez, tem o seu propósito. Pergunta 238. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Então, quando nós passamos para o mundo dos espíritos, a gente passa a saber de tudo? A gente passa a perceber tudo que tem ao nosso redor? A resposta é: quanto mais se aproxima da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo, como nós. Então, voltando para a pátria espiritual, quanto maior é o nível do nosso espírito tem mais capacidade de... quanto melhor ele é, mais percepção das coisas ele passa a ter. Pergunta 239. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? Aqui a gente tem a gente tem nenhuma noção de como os espíritos foram feitos, como é que foi o início da formação dos espíritos. A gente tem dificuldade até de entender o início da formação do planeta Terra, mas e como espírito? A gente passa a ter esse conhecimento de como as coisas foram criadas por Deus? A resposta é conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Então, quanto mais o espírito progride na sua escala evolutiva,
mas ele toma conhecimento de várias coisas, entre elas o princípio das coisas. Adoração, os espíritos a compreendem como nós, duração do tempo, o espírito tem a mesma noção que nós? E a resposta é que não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando trata de determinar datas ou épocas. A percepção do tempo na vida espiritual é diferente da nossa. Basta a gente também considerar, vamos pegar as pessoas aí na faixa dos 50 anos de idade, quando a gente era mais novinho, a vida parece que passava mais devagar, né? O tempo da vida parece que era mais lento. E à medida que a gente foi progredindo um pouquinho mais, a tecnologia foi aparecendo, parece que 24 horas não dá mais tempo para a gente. Então, essa percepção de tempo, a gente consegue ver aqui no planeta Terra comparando um pequeno lapso de tempo, mas no plano espiritual também existe essa diferença. A contagem do tempo não é a mesma como a nossa. Os espíritos fazem... uma nota sobre esse assunto. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles, dos espíritos, de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Quanto mais alto a gente está, a gente olha para baixo, menos irregularidade a gente vai percebendo no solo, né? Então ele está querendo dizer a mesma coisa. Quanto mais o espírito cresce, menos a percepção do tempo fica diferente. Passa muito mais rápido. Os espíritos fazem do presente, do hoje, mais precisa e exata ideia do que nós, do mesmo modo que aquele que vê bem, mas faz mais exata a ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis, mas também isso depende da elevação deles. Então, quanto mais elevado é o espírito, mais percepção também ele tem das coisas que acontecem no nosso presente, mais imediato. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é ilimitado sobre as coisas que aconteceram no passado? Os espíritos têm conhecimentos ilimitados sobre eles? E a resposta é que o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. É como se a gente visse um filme de 3 séculos atrás, na nossa tela de televisão, no cinema, parece que a gente está dentro dele, né? Então, quando o espírito ele retorna a coisas do passado, é como se ele estivesse vivendo no presente. Verifica-se então, precisamente, o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Ou seja, quando a gente se lembra de coisas que aconteceram conosco no passado. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que te apagou da memória. Nem tudo os espíritos sabem, porém, a começar pela sua própria criação. Então, mais uma vez também, quanto mais puro é o espírito, maior condição ele tem de enxergar o passado. Mas todo espírito ele consegue enxergar o seu passado, até mesmo esse enxergar do passado é uma forma de mostrar para o espírito onde que ele errou, para que ele possa se melhorar um pouco mais, e provar para ele também que o que ele está passando nesse momento é fruto daquela consequência do passado. E o futuro, os espíritos o conhecem? Nós vamos ver que a resposta é mais ou menos a mesma coisa. Ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes, apenas o entreveem, porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva, ou seja, o seu futuro. Para que tal aconteça, preciso é que,
ao cabo de muitas existências, se haja integrado nele. Ou seja, tem que ter uma evolução muito grande para poder prever o futuro, e por isso que não adianta nada as pessoas se enganarem procurando pessoas que dizem que conversam com os espíritos, consultar os espíritos sobre o seu futuro. Nenhuma função tem isso. São só espíritos zombeteiros se utilizando da boa vontade, da ingenuidade das pessoas. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Nós aí estamos falando agora do espírito, né, que já chegou no seu estágio de pureza. São aqueles que estão mais próximos de Deus. Esses podem ter conhecimento completo do futuro? E a resposta é: completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Então, tem coisas que são reservadas só para Deus. E os espíritos veem a Deus? Nós, quando passamos para o mundo espiritual, espíritos, será que a gente consegue ver ou receber uma visitinha de Deus? E a resposta é: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Ou seja, nós não estamos capazes, aptos, a sequer conhecer o que é Deus. Os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Vamos ficar por aqui hoje, gente. Agradeço a todos pela presença e vamos seguir agora com uma palestra a respeito de um tema do livro do Evangelho segundo o Espiritismo.